Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano. Neste vídeo serão abordadas as considerações iniciais de progressão geométrica, ou PG. Vamos analisar aqui essa sequência de termos. A1, A2, A3, até a N. Vocês vão estar se perguntando, o tema é progressão geométrica, mas A1, A2, A3 e a N são termos de uma PA, de uma progressão aritmética. Sim, isso é bem verdade. Mas no conceito de progressão geométrica, A1, A2, A3 e a N também serão os termos da PG. A1 será o primeiro termo da PG, a N será o último termo, ou enésimo termo, ou termo geral da PG também. Assim como foi visto em PA, a 1 e a N também se comportarão como os extremos da PG agora, onde a 1 e a N são o primeiro e o último termo, então são as pontas, tá? Então por isso são os extremos. N em situação posicional, em questão de localização. Agora, A2, a N-1, A3, a N-2, esses termos 2 a 2 também compõem os termos equidistantes em relação aos extremos. A gente viu esse conceito de termos equidistantes em PA, A2 e a N-1 também serão termos equidistantes em relação aos extremos agora da PG. Tá valendo a mesma coisa. A diferença na composição, ou seja, na confecção de um termo para o outro, que já foi visto em PA, em PG a gente vai ver que vai ter uma diferença operacional. Então vamos analisar aqui a primeira sequência. 3, 15, 75, reticências. Aí vamos só relembrar aqui, a PA. Vamos analisar se é uma PA. Embora o nosso termo é progressão geométrica, PG, tá? Então, vamos relembrar aqui, vamos ver a razão, para ver se realmente é uma PA. Então, numa PA sequencial, a razão é definida tomando-se um termo qualquer diferente do primeiro e diminuindo do termo anterior. Então, por exemplo, se eu tomar agora o 15, diminuir 3, eu vou achar R, a razão, estamos ali em PA, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai entrar no conceito de PG. A gente vai achar R igual a 12. E se tomarmos agora 75 e diminuir 15, acharemos R igual a 60. As duas razões são diferentes, logo não é uma progressão aritmética. Mas vamos analisar agora o que acontece de um valor para o outro. Do 3 para o 15, do 15 para o 75. 3 até o 15, a gente multiplica por 5. Do 15 para o 75, também a gente multiplica por 5, ou estamos multiplicando o mesmo valor. Então, nesse caso, a razão será 5. Mas sendo que a razão agora, dentro da progressão geométrica, será definida pela letra Q. Fazendo aqui uma alusão à palavra quociente, que é o resultado de uma divisão. Então, a razão aqui é 5. Então, como a gente determina a razão de uma PG sequencial? É bem parecido com a estrutura já estudada em PA. Toma-se um termo qualquer diferente do primeiro. Na PA você diminuía pelo termo anterior. Na PG você já vai dividir pelo termo anterior. Então, por exemplo, só para a gente poder justificar aqui, Q igual. Tomando aqui, por exemplo, 15... que é um termo qualquer diferente do primeiro, e dividir pelo anterior, que é 3. Repara que a gente vai achar 5. Da mesma forma, analogamente, tomando-se 75 e dividindo por 15, também acharemos 5. Então, a razão aqui é 5. Olha aqui agora a segunda sequência. Menos 72, menos 24, menos 8 e reticências. Analisando aqui mais friamente, os valores estão dividindo de 3 em 3. Então, se eu tomar menos 72 dividir por 3, vamos achar menos 24. Menos 24 dividido por 3, acharemos menos 8. Caso a gente queira dar continuidade, então o próximo termo seria o quarto aqui agora. Menos 8 dividido por 3, aí daria menos 8 terços, e assim por diante. Tá? Pode vir em forma de fração sem problema nenhum, qualquer número real.
Então, nesse caso aqui, vamos aqui só justificar a razão. A gente está dividindo por 3, então vamos ver como vai vir essa divisão por 3 em forma de razão, em forma de valor. Então, vou tomar um termo qualquer aqui, diferente do primeiro, menos 24, por exemplo, e vamos dividir pelo seu imediatamente anterior, que é menos 72. Estamos dividindo dois valores negativos. Olha a regrinha de sinais. Então, ao dividir dois valores, a regrinha de sinal. Então, se esses dois sinais são iguais, aqui vai ficar positivo. Vou deixar o mais aqui explícito só para poder reforçar esse conceito de regra de sinais de divisão com vocês. 24, 72 árvores. Não dá uma divisão exata, mas dá para simplificar. Tanto 24 e 72, ambos são divisíveis por 24. Dividido por 24, acharemos aqui então 1/3. A razão Q igual a mais 1/3 ou 1/3. Repare que o 3 está no denominador dessa fração. É por isso a divisão por 3. Tá? Multiplica-se pelo de cima, divide pelo de baixo. Então, por isso, divide-se por 3. Vamos agora tomar a terceira sequência de valores aqui. 144, 24, 4 reticências. Então, utilizando o mesmo recurso de tomar um termo qualquer, diferente do primeiro, dividir pelo seu termo imediatamente anterior, repara-se que estamos dividindo de 6 em 6. Então, nesse caso, a razão 1/6. Olha a próxima sequência, menos 3, menos 6, menos 12 e reticências. Repare que de um valor para o outro, estamos multiplicando por 2. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 6 vezes 2 é menos 12 e por aí vai. Então, a razão aqui é 2. A quinta sequência, só valores iguais a 429. Então, pelo mesmo critério de determinação da razão de uma PG, toma-se um termo qualquer, divide-se pelo seu imediatamente anterior, mas esse termo qualquer tem que ser diferente do primeiro, tá? A razão aqui será 1. Esse caso de zeros aqui, a gente vai abordar mais adiante em tipos de progressão geométrica. Esse outro exemplo aqui, agora o nosso sétimo exemplo, menos 4, 20, menos 100, reticências. Fazendo o mesmo procedimento para determinar a razão, tomando-se um termo qualquer, diferente do primeiro, dividindo-se pelo seu termo imediatamente anterior, acharemos aqui Q igual a menos 5. Na hora de fazer a divisão, vocês vão ver que são sinais diferentes, né? Tanto do numerador e do denominador. Aí, o por isso do negativo aqui, tá? E esse outro exemplo aqui também a gente vai justificar daqui a pouco em relação aos tipos de PG. Então, só para poder agora, novamente, piso aqui para vocês poderem relembrar. Então, numa PG em forma sequencial, tá? Então, a razão Q é determinada como? Toma-se um termo qualquer diferente do primeiro termo e divide-se pelo termo imediatamente anterior. Vamos agora, através desses exemplos aqui, justificar os tipos de PG. Primeiro caso, PG crescente. Repara que nas sequências aqui, olha, vamos separando por linhas para poder justificar aqui os tipos, um a um aqui. PG crescente. Então, a partir do primeiro termo, todos os valores serão maiores. Então, o primeiro termo é o menor valor de todos, a partir dele todos os valores são maiores. É por isso que a PG é crescente. Mas temos dois casos de ocorrência. Primeiro caso, nesse exemplo aqui, A1, primeiro termo, positivo, ou seja, maior do que 0, e a razão é maior do que 1. No caso aqui, a razão foi 5. Também temos esse outro caso aqui, menos 72, menos 24, menos 8. O primeiro termo é menor do que 0, o valor negativo. E a razão é um valor entre 0 e 1. No caso aqui, a razão foi 1/3.
Repare que se vocês dispuserem esses valores negativos numa reta e fazendo um comparativo, menos 72, no caso, é menor que menos 24, que por sua vez também é menor que menos 8. Tá? Por quê? O menos 72 é menor que os outros dois aqui, porque fazendo um comparativo na linha do zero, quem está mais distante do zero é o menos 72. Tá? Então, também é uma sequência crescente. No caso aqui, uma PG crescente. Bom, Luciano, mas razão entre 0 e 1. Então, vamos justificar aqui. Então, valores entre 0 e 1. Se estiver em forma de fração, olha os termos, numerador e denominador. O numerador sempre será menor que o denominador. Caso ele esteja em forma de número decimal ou de dízimas periódicas, é sempre a representação 0, alguma coisa. Então, se vocês acharem 0,3, que é o número decimal, 0,555 reticências, que é uma dízima periódica, toda a estrutura 0, alguma coisa também caracterizará um valor entre 0 e 1. Tá? Vamos avaliar aqui, para a gente não deixar o quadro aqui muito cheio. PG agora decrescente. Então, a partir do primeiro termo, os valores vão diminuindo. O primeiro termo é o maior de todos. Então, vamos justificar aqui também, olha, esses dois casos. Primeiro exemplo aqui. A1, primeiro termo, maior do que 0, ou seja, um valor positivo. E a razão é um valor entre 0 e 1. No caso aqui foi um sexto. Ou também, quando você tem uma sequência de valores negativos, olha o que acontece. O primeiro termo negativo, porém, a razão é maior do que 1. No caso aqui é 2. Esse outro caso aqui, onde só tem 429 e razão igual a 1. Agora, é um outro caso. Essa PG é chamada de constante, também conhecida como PG estacionária. Então, nesse primeiro caso aqui, todos os valores são iguais. No segundo também, mas no primeiro aqui todos são iguais. Mas, para esse caso aqui, o primeiro termo a 1 é diferente de 0. Repara que é 429. E a razão é igual a 1. Agora, nesse segundo caso, que é uma PG também constante, só tem termos zeros, tanto o primeiro e todos são iguais a 0. Tá? Uma PG totalmente nula, né? Mas não deixa de ser constante também, porque todos os valores são iguais pela definição. Mas sendo que o primeiro termo será 0 e a razão é indeterminada. Porque se vocês, por exemplo, vamos supor, vamos a partir do primeiro aqui, 0. Se eu multiplicar, se eu propuser aqui a razão igual a 5, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 5, 0, ok. Mas se eu propuser agora a razão menos 4 nonos, ao multiplicar todo mundo com menos 4 nonos, vai continuar também no 0. Então, admite mais de uma solução. E se vocês agora colocarem pela definição de como se achar a razão, tomando-se um termo qualquer, diferente do primeiro, dividindo-se pelo anterior, acharemos aqui 0 sobre 0. Como vocês já estudarem potenciação, a expressão 0 elevado a 0 como uma forma indeterminada, 0 sobre 0 também é uma forma indeterminada. Tá? Então, nesse caso aqui, a razão é indeterminada. É simples assim. Esse outro caso com a razão negativa. Então, é chamada de PG oscilante, ou também conhecida como alternante. Então, na PG oscilante ou alternante, repara que, além da razão ser negativa, para isso, a justificativa, o primeiro termo tem que ser diferente de 0. A característica principal da PG oscilante é que os termos vão tendo alternância de sinal de um termo para o outro. Então, olha, repara que o primeiro termo negativo, o segundo positivo, o terceiro negativo e assim por diante. Então, vocês podem começar com um termo negativo ou com um termo positivo, só pode começar com 0. Então, se o primeiro for positivo, o segundo será negativo. Então, tem essa alternância de sinais. E esse outro caso aqui é chamado de PG quase nula. Olha os termos aqui. 11, 0, 0. Só o primeiro termo é diferente de 0. E a partir do segundo, todos são iguais a 0.
é parecida com essa PG totalmente nula aqui, né? Que tem a razão indeterminada. Aí, nesse caso, toma-se primeiro termo diferente de zero e justifica-se com a razão igual a zero. Tá? É chamado de PG quase nula. Quase porque ela não é totalmente... todos os seus termos são totalmente iguais a zero. Só o primeiro que não é diferente. Tá? Pode ser qualquer valor positivo ou qualquer valor negativo. Porque se for zero, vai recair nesse caso aqui. Então, os tipos de PG são esses casos aí, tá? PG crescente, decrescente, constante, oscilante e a PG quase nula. E repare que na crescente e na decrescente, cada um desses tópicos tem duas características próprias. Na crescente, no caso, primeiro caso aqui. Então, esse passo a passo. Primeiro termo maior do que zero e razão maior do que 1. Ou também, primeiro termo negativo menor do que zero e razão entre 0 e 1. A decrescente também segue a mesma lei de raciocínio, ou seja, haverá também dois casos dentro desse contexto. Então, para a decrescente, se o primeiro termo for positivo, a razão é o valor entre 0 e 1. Ou, se o primeiro termo for negativo, a razão é maior do que 1. Na PG, no caso, constante ou estacionária, então, se o primeiro termo for diferente de zero, para justificar aqui, tendo a razão 1, todos os seus termos são iguais, porém diferentes de zero, tá? Então, primeiro termo diferente de zero, razão igual a 1. E na PG, né, no caso, com a razão indeterminada, todos os seus termos são nulos. A nossa PG é nula. Todos os termos são iguais a zero. Primeiro termo é zero e a razão é chamada de determinada, que vai cair no caso 0 sobre 0. Na PG oscilante ou alternante, a razão é negativa. Toma-se o primeiro termo, que é um valor diferente de zero. Aí, ao fazer esse produto, né, com valor negativo, os sinais vão alternando termo a termo. E a PG quase nula, apenas o primeiro termo é diferente de zero. E todos os demais são iguais a zero. Tá? Então, essas são as considerações iniciais a respeito de progressão geométrica. Então, nos próximos vídeos, a gente vai deduzir termo geral e fazer outros tipos de abordagens que trabalham com cálculo. Tá? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi!